Nesta série sobre os anos ocultos de Jesus Cristo, faremos uma viagem para o deserto da Judéia, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em cavernas. Mais precisamente, nas proximidades das ruínas de Qumran, onde viviam os essênios, local em que Jesus Cristo passou 40 dias em jejum, oração e tentação pelo diabo. Foi um período de aprendizagem na biblioteca dos essênios, hoje conhecida por manuscritos do Mar Morto. No último episódio, vimos a saga de Jesus e conhecemos os essênios, os guardiões da fé no deserto. Hoje vamos explorar um pouco mais o que eles protegiam com a própria vida, sua biblioteca proibida. A mesma biblioteca que o velho mestre essênio levou Jesus para conhecer, e onde lhe mostrou o testamento proibido dos arcontes. Além dos escritos sobre arcontes, anjos e demônios, os manuscritos do Mar Morto revelam que livros, hoje considerados apócrifos, eram, na verdade, reverenciados por comunidades inteiras na época de Jesus. O mais chocante, mais detalhado e mais perigoso de todos eles é o livro de Enoque. Prepare-se para conhecer a história dos anjos caídos, dos gigantes Nefilim, e entender por que este livro foi deliberadamente banido da sua Bíblia. O livro de Enoque nos transporta para um tempo antes do dilúvio. Ele narra a história dos vigilantes, uma classe de anjos encarregada de zelar pela humanidade. Mas, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, 200 desses anjos, liderados pelo anjo Semiasa, fizeram um pacto e desceram à terra. Eles se relacionaram com mulheres humanas, violando uma lei divina fundamental. Dessa união proibida, nasceu uma raça híbrida de gigantes, os Nefilim. Esses gigantes eram vorazes e poderosos. Consumiam os recursos da terra e, por fim, começaram a devorar os próprios humanos, espalhando violência e caos. O mundo mergulhou em uma escuridão tão profunda que o clamor da humanidade subiu aos céus, tornando necessário o grande dilúvio que conhecemos do Gênesis. Essa narrativa detalhada, que era popular na época de Jesus e é até citada no Novo Testamento, foi suprimida pelos concílios cristãos. Mas por quê? Primeiro, o livro de Enoque desafia diretamente o dogma do pecado original. Ele sugere que a principal fonte do mal no mundo foi uma rebelião celestial, e não apenas o pecado de Adão e Eva no Éden. Isso abala toda a estrutura teológica da salvação, que é baseada na necessidade de um redentor para limpar o pecado herdado por Adão. Se a origem do mal é outra, o papel de Cristo como sacrifício precisa ser reinterpretado. Segundo, Enoque é um humano que ascende aos céus em vida, recebe revelações divinas e é transformado em um ser de luz, o anjo Metatron. Isso contrasta com a doutrina de que apenas Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, abrindo portas para um caminho místico de iluminação pessoal que a igreja institucional não podia controlar. Mas Enoque não estava sozinho. Outro texto encontrado é o Gênesis apócrifo. Nele, os patriarcas como Abraão e Noé são retratados não como simples pastores, mas como iniciados em mistérios espirituais. Eles têm visões proféticas, dialogam com seres celestiais e possuem um conhecimento místico profundo. Essa abordagem foi rejeitada pela Igreja, que preferiu uma visão mais histórica e menos esotérica. O livro dos Jubileus também foi encontrado. Ele oferece uma cronologia da história bíblica baseada em semanas de anos e adiciona leis e festas que não foram adotadas nem pelo judaísmo nem pelo cristianismo. Isso prova que, na época, havia uma intensa disputa teológica. Diferentes grupos tinham suas próprias versões da lei e da relação com Deus. A uniformidade que conhecemos hoje é uma construção posterior. O padrão por trás da exclusão desses textos é claro. Os escritos que ofereciam visões místicas, que davam ao indivíduo um acesso mais direto ao divino, foram sistematicamente marginalizados. A Igreja primitiva, especialmente após se aliar ao poder de Roma, precisava de uma doutrina unificada, que pudesse ser ensinada de forma simples e que desse autoridade às lideranças religiosas. Textos que falavam de liberdade espiritual, múltiplos caminhos para a iluminação, e anjos rebeldes eram considerados perigosos para essa estrutura de poder. A pergunta que fica é:
Quantas verdades foram sacrificadas em nome do controle? E se a Bíblia que temos em mãos é o resultado dessa seleção política, o que isso significa para a nossa fé? No nosso próximo episódio, vamos investigar a conspiração do silêncio. Por que a Igreja demorou mais de 40 anos para liberar o conteúdo completo dos manuscritos? E qual o legado final de Jesus à luz dessas descobertas? A história que nos contaram está incompleta. Se este vídeo te fez questionar, deixe seu like para apoiar nossa busca pela verdade. Comente o que você acha sobre o livro de Enoque. E inscreva-se. Acione o sininho para não perder o próximo episódio desta saga explosiva.